Eu sou casado, tenho uma bebê de 2 anos. Então eu não conseguia me expressar de uma forma diferente que não fosse a raiva, que não fosse a impulsão de responder forte, responder, sabe, daquele jeito turrão. Eu não conseguia fazer de um modo diferente. Era natural para mim ser uma pessoa que era dificultosa para as outras, sabe? Eu tinha um lado assim com o feminino muito ácido, né, que realmente era a questão de mãe, né, porque eu cresci num ambiente muito tóxico. Então, quando eu conheci a minha esposa, eu logo saí de casa com pouco tempo. Eu queria sair daquele ambiente de qualquer jeito, né. Mas, ao longo dos anos, eu nunca conseguia ter uma paz interior estando ao lado dela. Quando a gente teve a nossa filha, continuou a mesma coisa, né? Nossa filha é mulher também, é menina, né. Então, o tratamento com elas duas era da mesma forma, era da forma passiva, não conseguia ter um amor, um carinho especial, como o lado feminino, ele precisa, né? Precisa desse companheirismo, precisa dessa proximidade, precisa desse toque, né? E eu não conseguia fazer isso. Então, a sessão que nós fizemos, né, ela foi especial para poder conseguir conciliar esse lado feminino, esse lado de mãe, né? Toda essa questão do conceito que eu tinha como mãe, eu pude, na primeira sessão que fizemos, dar um basta, né? Dar um novo caminho, um novo traçado. Então eu vi ali que a mulher não era o problema, na verdade. A minha mãe não era o problema. O problema era o conceito que eu tinha de mãe. O problema era o conceito que eu tinha de mulher. Então eu consegui abraçar aquela criança desamparada, consegui abraçar aquela mãe que eu tinha na minha cabeça. E no mesmo dia, foi impressionante, assim, no mesmo dia, eu já olhei para minha esposa de um modo diferente, já. Do modo colorido, né? Do modo que era necessário ser, né? Eu era marido, mas eu não conseguia ser um marido íntimo com ela. Então foi extraordinário, assim, no mesmo dia, ter aquela paz interior que eu nunca tive, ter aquele olhar, aquela proximidade, ter um sono maravilhoso que eu nunca tive também. Aquele dia foi especial, é um dia que eu nunca vou esquecer, né? É um dia que realmente foi um novo caminho que eu tracei. Então essa questão do lado feminino me atingia muito. E a partir daquele dia eu consegui ser o marido que eu precisava, eu consegui ser o pai que eu precisava, porque eu consegui abraçar aquele lado feminino que estava machucado, que estava destruído, consegui fazer diferente, né? Então eu vejo assim que a psicoterapia, ela abriu um novo mundo para mim, uma nova visão de vida, né? Porque a gente vê que o nosso maior problema não é o outro, não é o próximo, não é as outras pessoas, mas é o que está aqui dentro. A gente consegue conciliar e consegue fazer uma boa parceria aqui dentro, né? O mundo fica muito mais simples, muito mais fácil. Você não tem o mesmo peso, a mesma carga emocional de antes. Você consegue desenvolver qualquer coisa que chegar na sua mão, né? Inclusive até no aspecto financeiro, melhorou tudo a questão desses meses, né? Porque a outra visão, a visão reformada, me fez enxergar novas possibilidades, me fez enxergar novos caminhos. Então eu fico maravilhado, assim, pela mudança que eu tive. E você teve a oportunidade também depois, né, Dani, de olhar para o pai, para a figura paterna e trabalhar essas questões, porque o pai é a figura que impulsiona a gente para a vida, para aquilo que você tem que conquistar lá fora, né? E essa também era uma dificuldade que você tinha, né? Tem como contar um pouquinho sobre isso? A figura que eu tinha mais proximidade dentro de casa era o pai. A mãe, ela era aquela pessoa, né, que era repulsiva e tudo mais. E a gente conseguiu curar esse lado da mãe. A mãe ficou resolvida. Mas o pai, né, hoje eu reconheço que eu tive muita alienação parental, né, que meu pai fazia muita coisa que não era correta também, só que eu não conseguia enxergar. Por quê? Porque a figura que eu tinha do meu pai era o herói, era o cara, era aquela pessoa que estava ali me apoiando, né, que me protegia nos momentos difíceis. Mas quando eu cheguei na fase adulta, para conseguir trabalhar, para conseguir desenvolver o meu lado masculino, foi muito difícil, porque no meu subconsciente também tinha várias coisas que meu pai fez que não estavam me apoiando a ser livre, a abrir minhas asas e voar sozinho, né? E quando eu consegui sentar e ver a questão da figura do pai, né, eu vi que meu pai estava me bloqueando, me travando para ser o Daniel adulto.
não para ser mais o menino, não para ser mais o jovem, mas para ser o adulto que mantém a casa, o adulto que mantém a ordem do lar, o adulto que faz com que o papel masculino seja relevante dentro de casa. Então, por um lado, eu conseguia ter a proximidade feminina, eu conseguia tratar minha esposa bem, a minha filha bem, a partir daquele ponto, mas eu não conseguia ser o pai e o marido como deve ser, sólido, firme, aquele cara que vai para cima. Então, para trabalhar, eu sentia muita dificuldade. Para poder me relacionar com a questão, né, profissional, com a questão financeira, eu sentia muita dificuldade. E foi impressionante, amiga. Foi uma divisão de águas, né, de eu conseguir sair na rua e enxergar possibilidades, enxergar trabalhos para fazer, enxergar pessoas com que eu pudesse me relacionar para poder crescer. Eu não tinha esse olhar, né? Então, a figura paterna foi para poder solidificar a mudança, solidificar o caminho. Aí foi fantástico isso aí. O meu passado foi o responsável por eu não conseguir olhar para o futuro, né? E quando as pessoas elas não querem mexer na ferida para curar, elas nunca vão conseguir avançar, nunca vão conseguir ser diferentes, nunca vão conseguir ter um resultado que elas sonham, que elas almejam, nunca. Então, até o momento que eu não tinha consciência de que era necessário mudar, eu não conseguia mudar. É praxe. Tu fica culpando os outros. Não, mas é porque o outro, é porque fulano, é porque a vida é muito difícil, é porque, né? Olha, eu tô na minha 3ª faculdade hoje. As outras 2 faculdades eu não concluí. Por quê? Porque era muito difícil, era muito cansativo. Na minha mente, o problema era os professores, o problema era o ambiente. Não, na verdade, o problema era eu mesmo. E hoje eu tenho o meu trabalho. E antes eu não conseguia ver a questão do trabalho como uma coisa benéfica, uma coisa digna. Eu via como uma coisa pesada, uma coisa enfadada, uma coisa que a gente trabalhar para sobreviver. Então, se a pessoa não tiver um olhar e uma atitude diferente, querer mudar, não tem como conseguir resultados e frutos diferentes. Não existe isso. Então, se nós puder resumir o Daniel antes e o Daniel depois de trabalhar essas questões com pai e mãe, como é que você se via antes e como você se vê hoje? O Daniel de antes era inseguro, cheio de dores. O Daniel de antes, ele era um cara bloqueado para novas ideias, para novos conceitos. Ele era um cara impulsivo, um cara turrão. E era um cara que vivia muito infeliz. Tanto porque não conseguia ser o que era necessário ser, um pai, o marido, não conseguia ser o mantenedor do lar. O Daniel de antes era uma pessoa que não conseguia voar com as próprias asas, precisava sempre ser empurrado pelos outros, sempre tinha que ser empurrado pelos outros. E o Daniel de hoje é um cara que está maduro, que conseguiu ser adulto agora de vez, né? É um cara que consegue fazer a sua figura masculina valer dentro de casa, é um cara que consegue ter uma ideia diferenciada, é um cara que consegue impor a sua presença também nas outras pessoas na sociedade de uma forma digna e honesta. É um cara que tem segurança, é um cara que é sólido e é um cara que aceita mudanças também. É um cara que vê que a mudança e a crítica benéfica traz um resultado assim diferente, é só extraordinário. E aí é só o começo, né? Quando tu começa a entender o que tá por trás das coisas, tu só quer mais, tu fica buscando mais, né? Porque tu percebe Exatamente. Que tu pode crescer muito mais. Muito mais. E eu tenho uma coisa assim que eu percebo muito no mundo hoje, né? Que o mundo ele quer taxar um padrão para você. Você tem que ser isso, tem que ser aquilo e tem que ser a terceira coisa. Mas não é assim que funciona. Cada pessoa é diferente, né? E quando você vai se descobrindo que você tem dons que você pode utilizar, que você tem capacidades que você pode usar, você vai moldando o seu padrão, você vai moldando o seu caráter, o seu jeito de ser. Isso que é fantástico no autoconhecimento, né? E Dani, se tu pudesse agora dar um conselho para aquelas pessoas mais resistentes, assim, que estão, mas será que eu devo fazer? Será que vai funcionar? A minha vida, assim, há anos, eu não consigo me ver diferente. O que tu diria para essa pessoa? Eu digo que essa pessoa, se ela quer algo diferente, ela quer ser uma pessoa feliz, ela tem que buscar a felicidade. Ela não pode ficar parada esperando. Tem que buscar a felicidade. As oportunidades estão abertas e as chances estão aí para todo mundo agarrar, mas
poucos são que agarram, porque poucos têm a coragem de dar o primeiro passo. Se você não fizer isso, você só vai estar perdendo tempo, vai estar perdendo oportunidades. Então hoje eu consigo ter uma solidez assim fantástica, né? Eu consigo ter um pé firme, um pé sólido. As pessoas não conseguem me influenciar tão facilmente mais, né? Porque eu tenho uma ideia firme de quem eu sou, de quem eu posso ser, de quem eu posso alcançar. E eu tenho uma ideia firme hoje. Eu não sou mais aquela pessoa que é levada facilmente pela maré. Se alguém vem e diz que o Daniel, Daniel, tu não vai dar certo na vida, tu sabe que só depende de você, né? Não é o que o outro diz, né? Eu olho assim para a pessoa e vejo que, na verdade, ela está falando dela mesma. Foi aquela coisa que a gente conversou, né? Você falou assim, de modo fantástico e claramente como era minha esposa, sem conhecer, sem falar com ela. Eu disse, é exatamente a minha esposa, é desse jeito. E quando a gente pegou aquela ideia assim de que quando ela estiver falando isso, na verdade não é você, é ela mesma. Eu peguei isso para minha vida, né? Então quando as pessoas elas me criticam, quando as pessoas elas falam, sendo que eu não sou assim, eu não absorvo isso. Eu consigo ter uma barreira que impulsiona isso de volta, não para mim, eu não absorvo, né? Então a segurança de que você é diferente, que você é íntegro, é fantástico. Eu daria todo o dinheiro do mundo para ter essa segurança antes, sabe? Tem tantas situações e tantas decisões que eu fiz com base na opinião dos outros, de que os outros queriam, os outros viam, e não a minha opinião, que poderia ser completamente diferente a minha vida hoje. Completamente diferente. Então hoje não é mais os outros, hoje é eu. O que eu busco, o que eu quero, que está dentro da minha alçada, né? Então, incrível. Eu sou feliz dentro da minha realidade, dentro das minhas perspectivas hoje. Tenho pé no chão para tudo que eu vou fazer hoje. Eu era muito sonhador, né? Era falador demais antes e me frustrava sempre. Então hoje eu consigo ter um pé no chão assim muito grande. Eu consigo traçar planos e metas palpáveis, que são realistas, né? E não são mirabolantes mais. Então a chance de ter uma frustração hoje é quase zero.